Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O FECO. O meu nome é Jamila Alves e eu estou aqui uma vez mais para levar até vocês mensagens ligadas ao mundo da liderança feminina, naquilo que são as engenharias. A minha convidada de hoje é Elis Ramos da Cruz, engenheira informática e mestre em gestão de sistemas de informação. É gestora de suporte técnico e criadora de conteúdos, além do vasto conhecimento que tem em informática. É também mentora no programa Mulheres para o Futuro e presença constante em atividades que promovem a participação feminina nas tecnologias. Hoje ela vai contar-nos absolutamente tudo sobre a sua trajetória. Elis, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por aceitares o convite e obrigada já de antemão por tudo o que nos vais aqui transmitir hoje, mas mais do que a nós que estamos aqui contigo, a todas as meninas que nos assistem, jovens, a futuras engenheiras, líderes. E vamos a isso, pronta? Muito obrigada eu pelo convite e parabenizar a iniciativa que de facto é muito bem-vinda e muito necessária. Obrigada Eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta muito aleatória. Eu cresci a ouvir que podem te tirar tudo, menos o conhecimento. Com certeza. A menos que, claro, tenhamos alguma doença, Alzheimer, coisas que afetam a memória, naturalmente. E eu queria perceber se tu concordas com isso, porque és uma mulher de conhecimento e até que ponto é que consideras que o conhecimento seja uma porta para a liberdade? Eu subscrevo essa frase, concordo plenamente e até vou adicionar que sempre ouvi o meu pai dizer a mesma coisa. Ele sempre disse que a única forma de nós conseguirmos quebrar o ciclo da pobreza quando não nascemos herdeiros é o conhecimento, porque é algo que ninguém nos pode tirar. E, inclusive, ele é o meu maior mentor e essa frase eu levo para a vida toda. Considero-me uma estudante eterna, sempre atrás de informação, de conhecimento, não só para mim particularmente, mas também para poder partilhar com outras pessoas. Então, eu concordo. Era já isso que eu ia perguntar, né? Quem o tem também a missão de exteriorizar, partilhá-lo. Uhum. É contínuo, é ciclo. Quem recebe, passa, não é? Certo. Já fizeste menção ao teu pai, já podemos perceber que há daqui há uma grande inspiração, se calhar, e talvez seja a pessoa por detrás da tua construção. Sim. Profissional, pessoal. Sim. Mas não vamos focar tanto no pai, mas na tua experiência enquanto criança, a tua infância. De que forma e que elementos talvez te remetem ao teu despertar, à tua curiosidade pela tecnologia? Eu acho que a palavra que me define é mesmo curiosidade. Eu digo que eu sou uma pessoa muito, muito curiosa. Curiosa mesmo desde pequenina. Eu, só para contextualizar, sim. Eu nasci na ex-União Soviética, na Ucrânia, em Kiev em particular. Os meus pais estavam lá a estudar. E desde muito nova eu sempre fui aquela pessoa que fazia muitas perguntas. Sempre queria perceber como é que as coisas funcionavam, estava sempre a perguntar e no princípio nem sequer era em português, né? Porque eu quando cheguei aqui lembro-me, os meus tios dizem sempre, os meus avós na altura também diziam sempre, uma menina sempre a fazer perguntas e ninguém percebia o que ela dizia. Então a curiosidade já é uma característica inata mesmo na minha personalidade. Confesso que durante o ensino médio eu quis fazer medicina. Eu não sei porquê, mas acho que grande parte das mulheres pensa em ser médica, talvez pela nossa característica, né, de cuidar materna, das pessoas, não é? Materna, exatamente, sim. Eu quis ser médica, mas quando terminei o médio fiquei a pensar, bem, medicina, eu até gosto, né, de cuidar das pessoas, mas vou estudar durante a minha vida toda e depois o sangue está intrinsecamente ligado à profissão e eu acho que não gosto muito dessa parte e acabei por ficar um bocadinho dividida sobre o que seguir, mas mais uma vez aí o meu pai teve um papel fundamental em guiar-me sobre a minha carreira profissional, porque ele sempre foi aquela pessoa que
é muito pragmática, né? E ele disse-me que um curso que tem várias saídas profissionais e ele na altura até chamou o curso do futuro. Foi assim que eu fui parar na área de engenharia, né? E também porque já tinha essa curiosidade inata de tentar perceber como é que eram as coisas. Passaria não de perceber pessoas, mas a perceber computadores, a perceber máquinas e acabei por fazer o curso de informática. Muito bem. Eu acho que é muito engraçado. Nós estamos no 4º episódio, eu acredito, deste podcast. E acho que em todos eles houve uma característica em comum. Há uma característica em comum em todos eles. Todas as mulheres que se sentaram aqui tiveram como referência o pai. Uau! Falamos muito sobre a figura masculina. E se calhar vou-te fazer uma pergunta que já fiz, mas tu acreditas que a figura masculina seja importante na vida de jovens e mulheres que queiram estar em posições de liderança? Eu acredito que sim, porque acaba por ser uma referência para nós, acaba por ser uma espécie de mentoria já dentro de casa e também muito reflexo da nossa sociedade, né? Porque nós estamos numa sociedade, pelo menos no meu caso em particular, em que eu trabalho numa área maioritariamente masculina. Nós vemos muitos líderes masculinos, nós vemos muitas pessoas que têm essa postura mais masculina e acabamos por ter que usar destas mesmas características no nosso mercado de trabalho, na nossa profissão. Mas quando nós temos alguém que já nos mostra este lado dentro de casa, eu acho que é muito mais importante e também ajuda-nos a nos orientarmos melhor no mercado de trabalho. Eu, infelizmente, perdi a minha mãe muito cedo, então vivi a minha vida praticamente com o meu pai, fui educada pelo meu pai e muitos dos valores que eu levo para a minha vida profissional são valores passados pelo meu pai. A postura, o rigor, a integridade, a disciplina e a responsabilidade foram valores que ele me passou para além do foco, né, no conhecimento e no incentivo a estudar. E é engraçado que eu tenho 6 irmãos, eu sou a única menina, e de todos os meus irmãos eu fui a única a fazer o curso de engenharia. Eu fui a única pessoa a fazer o curso técnico. O meu pai licenciou-se em economia, né? Ele é economista e tem também um mestrado em estatística, mas na minha casa eu fui a única pessoa a abraçar este curso mais técnico. Mas eu digo, sem medo de errar, que os principais valores que eu levo para a minha vida profissional e levo no meu dia a dia são reflexo daquilo que eu aprendi, não só ouvindo, mas vendo também o meu pai no dia a dia a aplicar. Neste processo, e já percebemos que és muito amiga do teu pai, mas houve alguma expectativa, e se calhar também dos teus irmãos, por dizeres que és a única menina, sobre o que uma menina e futuramente mulher deveria ser em todos os aspectos? Sim, sim. Eu acho que não conseguimos dissociar uma coisa da outra, né? E aqui nós temos mesmo que ser realistas e olhar para a nossa realidade, para o nosso país, para a nossa cultura. Existem expectativas colocadas sobre as mulheres que, por mais que tu sejas aquela pessoa que tem exames no dia seguinte, que tenhas uma rotina académica muito desafiante, é expectável que chegues a casa, se é o teu dia de fazer o jantar vais fazer, se é o teu dia de lavar a louça vais lavar. E é preciso, e eu acho que, pelo menos as mulheres com quem eu convivo e muitas das meninas que nós mentoramos nos programas, né, que nós vamos falar a seguir, nós incentivamos sempre a tentarem equilibrar essas duas partes, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa sociedade. E se nós tentarmos tapar o sol com a peneira, não estaríamos a ser realistas e acaba por colocar aqui um peso desnecessário, né, sobre essas meninas. Porque podemos dizer, não, tu estás a estudar e toda a tua família vai compreender que quando tiveres exames vais estar indisponível e não vais cumprir com aquelas tarefas de casa, mas não seria verdade, não seria real. Não estaria de todo a prepará-las para o que elas vão de facto encontrar. Exatamente, porque nessa profissão em particular o equilíbrio é tudo. Não vamos conseguir fazer as coisas de forma perfeita, também não é verdade, mas vamos tentar equilibrar. Se calhar numa altura vamos compensar mais numa determinada área do que outras. Se estiveres em época de exames, por exemplo, se calhar vais conseguir organizar com os teus irmãos, olha, essa semana és tu que vais lavar a louça, só vou fazer o jantar. Ou esta semana eu vou deixar já tudo preparado, só preciso que tu aqueças, por exemplo, a comida. Mas tentar equilibrar, porque dizer que vamos de todo deixar de lado as nossas funções de mulheres, de mães,
não é realista e a sociedade também coloca sobre nós esta pressão. E eu até acredito e digo muitas vezes que as mulheres são como um polvo. Nós temos tentáculos em todos os lados e muitas vezes conseguimos fazer É a nossa muitas natureza tarefas. já, não é? Exatamente. Acrescentando aqui a tua resposta e voltando também um pouco à pergunta, isto a nível pessoal e dentro de casa, fora e profissionalmente alguma vez, e já percebemos até se calhar que não, porque estás numa área que supostamente é regida por homens, maioritariamente. Mas quero ouvir-te e perceber se alguma vez te foi dito que, por seres mulher, não podes ser isto. Bem, particularmente não, nunca tive que passar por estas situações. Quando nós estamos num mundo que é maioritariamente masculino, nós vamos ter que usar determinadas características onde nós vamos ter que nos posicionar, né, de certa forma. Eu não digo tentarmos ser iguais aos homens, porque as mulheres não são iguais aos homens. Nós temos as nossas características, os homens têm as deles, mas em determinados meios nós vamos ter que nos impor, nós vamos ter que mostrar que estamos aí porque merecemos. Eu até diria que mais vezes vamos ter que provar que estamos aí porque merecemos do que os homens, né? Porque é um mundo onde tem muitos homens, tu tens de estar constantemente a provar, não, estou aqui porque mereço, porque estudei, porque sou capaz, porque tenho capacidade intelectual, etc, etc. Não é uma coisa explícita, mas às vezes em determinados comentários, em determinados posicionamentos, às vezes vais ter que falar um bocadinho mais alto para a tua opinião também ser ouvida, às vezes vais ter que falar, como se diz na gíria, um bocadinho mais grosso para as pessoas ouvirem e perceberem que tu estás a falar a sério, que é uma decisão que está tomada e eventualmente vão ter que seguir por aquele caminho. E eu acho que são pequenas coisas que com o tempo e com a experiência... No caminho também vai-se ajustando, exatamente, não é? Exatamente. Mas o essencial é nós primeiro termos consciência que estamos aí porque merecemos, queremos fazer um bom trabalho, vamos ter que nos impor. E eu, quando digo impor, não é de uma maneira arrogante, não é de uma maneira agressiva, mas eu acho que o trabalho fala por si, os resultados falam por si, é este tipo de imposição a que eu me refiro. E nesse contexto, por mais que as pessoas queiram comentar, e é normal, existem sempre comentários, mas quando os resultados do trabalho falam por si, eu acho que não há muito a questionar. Exatamente. Existe algum episódio na tua história, na tua trajetória, talvez no início, não sei, mas se calhar também durante o percurso, que te tenha mostrado o que é ser uma mulher em tecnologia e em Angola? Essa é uma pergunta muito, muito boa e remete-me aqui a uma história. Eu não diria que foi um episódio difícil, mas foi um episódio que estava diretamente ligado às minhas atribuições e para tal eu tinha de o fazer. Na área onde eu estou, agora nós trabalhamos, é uma área operacional e nós trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias durante o ano. Nós temos trabalhos à noite, nós temos intervenções durante o final de semana. E houve um desses episódios em que eu estava escalada para fazer prevenção, né, que nós chamamos de prevenção, é trabalhar durante o final de semana, feriados, etc. E era um Natal. E a minha família decidiu passar o final de ano, o Natal, em Benguela, porque a minha família materna é de Benguela, né, mas todos decidiram passar o final de ano lá. Mas eu, por imperativo das minhas funções, das minhas atribuições, eu não pude passar o Natal e o final de ano com eles. Tive que ficar a trabalhar porque estava escalada e estava de prevenção. Foi um episódio agridoce, eu diria. Imagino que sim. Sim, porque tive de passar o Natal sozinha, sem os meus familiares. Mas os meus colegas, já depois de terminar essa fase, né, porque nós estamos de prevenção, temos que fazer relatórios, temos que estar atentos a todos os incidentes que acontecem na rede, mas depois desse episódio, tive em particular um colega, eu não me esqueço desse episódio, ele chamou uma parte e parabenizou-me, porque ele é que era o responsável por fazer a escala das pessoas que iam trabalhar, nos turnos que iam trabalhar, e ele disse-me, olha Elis, as outras meninas estavam escaladas, elas pediram para não serem escaladas nessa altura, porque tinham tarefas de casa para fazer, porque tinham os bônus, tinham as famílias para receber, e tu foste a única que não
decidiste sair da escala, mas fazer o teu trabalho nesta fase. E ele parabenizou-me não pelas outras meninas terem saído e eu ser a única, mas por ter tido, ele chamou coragem, né, de ter ficado nesta fase, sabendo que é uma fase crítica e é uma fase de muitos incidentes, porque está todo mundo em casa, quer conversar, quer ligar com os outros para desejar Feliz Natal, mas por ter ficado nessa fase crítica e ter abraçado o desafio e ter feito o meu papel. Eu percebo, mais uma vez, já tínhamos falado aqui há um bocadinho, que as mulheres têm certas particularidades e essa fase em particular para nós é muito especial, mas acabei por ser vista por uma pessoa com quem se pode contar, né? Independentemente do período, independentemente das fases, e conseguir conciliar aqui este momento e ter recebido este elogio em particular de um colega, para mim foi um momento muito especial. Um colega homem. Exatamente, um colega homem. Para mim foi um momento muito especial. Então, pronto, resumindo, já disseste há pouco, acreditas que é possível sim conciliar e que também normalizas o estar tudo bem, às vezes não poderes estar no teu papel de mulher porque estás no papel de profissional? Eu acredito que é possível conciliar. É claro que para isso é importante nós também termos um bom sistema de apoio, nós termos aquelas pessoas que nos ajudam no dia a dia, ter um companheiro também compreensivo, porque já ouvi episódios de colegas que, por exemplo, têm que fazer uma viagem para outras províncias, porque nós nos deslocamos para outras províncias, há um incidente repentino, tu tens que resolver, por exemplo, sei lá, no Mochico ou numa outra província qualquer, e é uma viagem que não é planeada, é uma viagem que acontece na última da hora, mas é necessário atender. E se não tiveres um companheiro compreensivo, se não tiveres uma rede de apoio, às vezes torna o processo muito complicado. Eu até diria mais, das experiências que eu já tive, das mulheres com quem já conversei, não só na minha área, da minha empresa em particular, mas outras mulheres noutros fóruns, a conclusão a que nós chegamos é que grande parte das mulheres não desiste das áreas técnicas por incapacidade, por incompetência. É mesmo pela dificuldade de conseguir conciliar a parte profissional, a parte social, a parte materna, a parte esposa. Porque é preciso haver esse equilíbrio para tu conseguir ser uma boa profissional. Todas as outras áreas têm de estar em equilíbrio. Eu não digo perfeição, mas em algum equilíbrio. Se tu, consequentemente, não consegues ter alguém que te apoie nas tuas viagens profissionais, nas tuas tarefas do dia a dia, nos dias em que tu vais ter de ficar a trabalhar até mais tarde, é muito difícil tu seres aquela pessoa com quem a tua chefia direta, inclusive, vai contar. É muito difícil tu seres aquela pessoa que vai mostrar profissionalmente que é capaz de estar naquele lugar. Então, eu diria que um sistema de apoio é essencial. É possível equilibrar, sim, mas sozinhas é impossível. Sozinhas eu digo que é mesmo impossível. Referes-te a um apoio pessoal, estrutura familiar, neste caso. Sim. E dentro das empresas? Dentro das empresas também. Porque a primeira pessoa que vai impulsionar a nossa carreira são as nossas filhas, né? Que vão abrir as portas, que vão olhar para o nosso potencial, muitas vezes quando nem nós acreditamos logo à primeira, são essas pessoas. E depois termos também colegas com quem nós podemos contar. E eu sei que o mundo de trabalho às vezes é muito competitivo, porque nós estamos todos aí por um determinado objetivo e nem todos vão ser líderes, mas muitas vezes estamos a competir por esses mesmos lugares. Mas aquelas pessoas que nós sabemos que são uma referência para nós e não olhamos como uma competição, outras mulheres que eventualmente atingiram patamares que nós também gostaríamos de atingir, não olhar como ameaça, mas olhar para aquela mulher como uma pessoa com quem nós podemos mesmo trocar 5 minutos de conversa e perguntar, sei lá, que certificação é que tu fizeste para te colocar neste lugar onde tu estás, se eventualmente tu tiveste que fazer um curso adicional, se há um determinado comportamento que eu tenho que adotar para conseguir me posicionar num determinado lugar, ou até se calhar pessoas que estão há mais tempo nas organizações e perceber como é que lidaram com determinadas coisas, porque nós já falamos aqui que particularmente as mulheres, nós não lideramos com agressividade, né? Mas ouvir de outras mulheres que passaram pelo processo, como é que elas fizeram, e não olharmos para as outras mulheres como
como competição, concorrência, né? Como não é? concorrência, exatamente. Eu já tive aqui uma convidada em que deixou a mensagem de que é importante referirmos-nos à liderança feminina como liderança só. Não dizer, eu sou uma mulher líder, eu sou líder e pronto. Mas eu gostaria de, se calhar, contrariar um pouco isso, justamente por causa das nossas naturezas. Certo. E já fizeste menção a isso aqui. De que forma e mais empática podem as empresas, os líderes, chefes, e a hierarquia das empresas lidar com este lado natural, emocional, talvez, que a mulher tem. E de que forma é que se pode estruturar melhor para se lidar com este lado mais sensível da mulher, e nós sabemos todos muito bem Sim. que ele existe. Exato. Eu acho que não conseguimos ainda sair daquilo que é o nosso contexto cultural, né? Em termos de género, em cargos de liderança também, os números ainda não são muito equilibrados, né? E se nós formos a ver, quando olhamos para a esfera mais global, existem estudos, existem estatísticas que mostram que as mulheres, quando lideram com as características que lhes são inatas, elas têm mais resultados do que quando tentam adotar características masculinas. Isto porquê? Porque as mulheres, por serem muito mais empáticas, e as mulheres por terem mesmo esse instinto maternal, elas acabam por incentivar dentro das suas próprias equipas mais cuidado, fomentar mais criatividade, e as pessoas, e é natural do ser humano, né? Quando nós nos sentimos cuidados por alguém, nós queremos apresentar mais resultados. É verdade. Porque nós... Para não gerar decepção também, não é? Exatamente. Nós queremos gerar mais resultados. Nós olhamos para aquela pessoa que ou seja, olhamos para aquele líder que não vê em nós apenas números, mas olha para nós como pessoas. E as mulheres têm a tendência também de liderar olhando para as características que elas têm dentro das próprias equipas. Elas conseguem perceber quando um colaborador está bem psicologicamente, quando não está, e elas conseguem perceber que hoje eu consigo puxar mais por ele, hoje eu consigo reforçar que ele dê mais esses resultados, porque eu sei que hoje ele está em alta. Exato. E eu consigo equilibrar e perceber que uma situação que não correu tão bem não foi porque a pessoa é incompetente, mas porque naquela altura, naquele momento, estava numa fase menos boa. Eu acho que as mulheres têm essa sensibilidade e olham muito para essas características. E estudos mostram, né, não só olhando aqui para o nosso país em particular, mas a nível global mesmo, estudos mostram que essas características das mulheres acabam por tornar as equipas mais produtivas, né? E quando falamos de mais produtivas também falamos de mais resultados. Mais resultados, exatamente. Sim. É claro que é importante equilibrar, mais uma vez, né? Não vai ser só também passar a mão nas pessoas, mas essa sensibilidade que nós temos ajuda as pessoas a se sentirem mais motivadas e, consequentemente, a trazerem mais resultados. Estamos aqui a falar de mulheres e vamos chegar a um ponto que tem a ver com o que tu fazes atualmente. Conta-nos assim de forma muito resumida, porque a minha pergunta vem a seguir, sobre o que é que se trata o programa Mulheres para o Futuro. Boa, fantástico. O programa Mulheres para o Futuro é um conjunto de bolsas que são atribuídas às mulheres, especificamente mulheres angolanas que querem ingressar para as áreas técnicas, engenharias, engenharia da computação, tecnologias de informação, mas somente áreas técnicas. É um programa da Unitel, não sei se posso passar aqui o nome, que visa trazer essa componente de meninas que querem ingressar às áreas tecnológicas, mas também tem requisitos, né? Tem critérios. As meninas têm que ser mesmo muito boas alunas, têm que ter no mínimo média 14 para cima, e a particularidade do programa é que existe um mentor dentro da empresa que vai acompanhar todo o percurso académico das meninas e orientá-las, né, de como é que funciona o mundo corporativo, dentro das organizações, quais são as competências adicionais que se esperam dos futuros técnicos e das futuras colegas.
E é uma forma de mostrar às meninas que não é só a parte académica, que é muito importante, obviamente, mas que existe todo um outro processo por detrás da parte académica para elas entrarem para o mercado de trabalho já melhor preparadas, não é? Exato. Sim, Mais direcionadas, mais não é? direcionadas, exatamente, sim, sim. Naturalmente que neste programa, parabéns por fazeres parte, deves lidar com muitos desafios da natureza do próprio programa, mas desafios que estas meninas te trazem. Encontras-te com desafios que te remetem à tua jornada e que te tocam de alguma forma e dizem: uau, isto aqui, eu também estive aqui, como é que eu vou explicar isto? Jamila, é engraçado que os desafios das meninas não são dificuldades, por exemplo, nas cadeiras de física, matemática. Os desafios das meninas são particularmente dentro de casa. São os principais desafios. O programa já existe, se não me engano, há mais de 5 anos. Sim, há mais de 5 anos. Eu estive mesmo na gênese do programa. Nós, inclusive, fomos a outras províncias também, falar sobre o programa e etc. E a maior dificuldade das meninas tem a ver com situações dentro de casa. Algumas meninas encontram dificuldades mesmo na escolha dos próprios cursos, onde alguns pais dizem que este curso não é adequado para ti, porque este curso tu ias estar a fazer um outro curso que não tem nada a ver com isso, porque é um curso que exige muitas horas de estudo, é um curso que exige investigação, é um curso que exige muito trabalho técnico e muitas delas são desmotivadas logo a partir de casa. E depois temos também a componente social, porque com a bolsa vem também a atribuição do subsídio, onde muitas meninas também, infelizmente, por serem mais desfavorecidas, o dinheiro que devia ser canalizado para a bolsa, elas, para estudar, para comprar o material, às vezes acaba por ser mas uma fonte, né, para ajudar a própria família. Chega na escola, tem que ter o material, mas não consegue ter porque ela tem que escolher entre ajudar a família e comprar o material. Sim. Então, maioritariamente são problemas sociais. E eu digo e volto aqui a reforçar, não é falta de capacidade intelectual, não é que não sejam meninas inteligentes, mas é a conjuntura, são as dificuldades, por exemplo, o transporte, morar longe, tens que estudar, mas não tens energia, tens que estudar, mas é o teu dia de ajudar a fazer o almoço. Então são maioritariamente esse tipo de dificuldades que as meninas enfrentam. E aqui tocam. Sim, sim. E aqui o nosso conselho é sempre olhar para aquilo que é a estrutura familiar dela, porque senão trazemos mais conflito do que soluções. E explicar, olha, tu tens de ter alguém dentro da tua casa que é a pessoa que te vai apoiar. Seja a tua mãe, seja o teu pai, seja um irmão mais velho, seja aquela pessoa que vai conseguir dar cobertura nesse momento de maior dificuldade. Porque nós acompanhamos, como o curso já tem mais de 5 anos, o programa já tem mais de 5 anos, nós conseguimos ver as meninas que estão a começar e as meninas que estão a terminar. E as meninas que terminam com maior dificuldade são as meninas que, quando vão receber o diploma, praticamente toda a família vem. Porquê? Porque todo mundo fez parte daquele processo. As pessoas não acreditavam, as meninas terminam e eles olham para as meninas como a nossa esperança, tudo aquilo que nós achávamos que não era possível, exatamente, agora nós colocamos em ti a nossa esperança. E isso ajuda as meninas que estão a entrar para o programa também a se sentirem motivadas. Porque nós podemos falar, nós podemos explicar, mas cada uma de nós tem a nossa realidade. E nós, já estando dentro da empresa, parece que é mais fácil, né, o nosso processo. Então, ter esses momentos em que as meninas que estão a começar veem as meninas que estão a terminar, acaba por ser a maior força, né, para que as meninas continuem no programa. Elis, nós podíamos ficar aqui a falar sobre tudo isto e muito mais. Vou terminar a nossa conversa com uma pergunta e eu preciso de ser bem específica. Se uma menina angolana de mais ou menos 10, 13 anos chegasse ao pé de ti e dissesse que quando crescer quer ser como tu, qual seria a verdade mais importante ou a mais real, verdade real, aqui sendo redundante, que tu passarias sobre família, identidade e futuro? Eu começaria por dizer que a família é a base, é a nossa principal e a primeira estrutura.
E depois eu diria que o conhecimento é a chave de tudo. O conhecimento, eu não digo apenas do conhecimento académico, mas, como disseste há pouco tempo, expor-nos a outros lugares, outras experiências, e sendo angolana, não olhando apenas para a nossa geografia, nós podemos ter contacto com outras influências através dos livros. Nós podemos ouvir a história de quem se formou numa universidade XPTO através dos livros do seu testemunho. Não vai ser igual à nossa realidade, mas há coisas que nós também podemos escolher e podemos adaptar ao nosso dia a dia. E depois eu também acredito muito que a identidade vem do autoconhecimento, né? De nós nos conhecermos. É um processo, eu acho que ninguém se conhece da noite para o dia, não, durante X tempo vou me conhecer, não. É um processo contínuo, mas sabermos aquilo que são os nossos principais valores, aquilo que não é negociável para nós. Sabermos que liderando, trabalhando, estudando com integridade, responsabilidade, conhecimento, nós conseguimos nos posicionar, nós conseguimos ir atrás dos nossos sonhos. Eu também acredito que nem todos precisam de ser líderes dentro de uma equipa formal, mas todos nós somos líderes de nós mesmos e acabamos por influenciar as pessoas que estão à nossa volta. E então eu diria a esta menina que eu só sou mais uma pessoa, só que eu sou uma pessoa curiosa e eu sou uma pessoa que gosta muito de ir atrás do conhecimento. E esse conhecimento vem de diversas formas, vem de conhecer, de viajar, de ler e de várias experiências a que eu me exponho. Sim. Para que consiga agregar e partilhar cada vez mais conhecimento. Uau! Parabéns! Obrigada. E obrigada. Obrigada de várias formas, pela mensagem, por este momento de conversa, por aceitares o convite. E agora temos aqui um pequeno brinde, presente para ti. Obrigada. Muito obrigada. Eu acredito que tenhas deixado aqui um discurso muito importante para todas as mulheres, meninas que nos assistem. E em especial agora no fim, nós somos todos líderes de nós próprios. Certo. Esta mensagem é para absolutamente toda a gente. Então, muito obrigada por isso. Obrigada eu. Muito obrigada mesmo. Se quiseres deixar mais uma mensagem para alguém, assim, de forma muito rápida, possa complementar tudo o que já disseste, este é o momento. Obrigada. Para todas as meninas que nos ouvem do outro lado, não tenham medo dos cursos de engenharias, não tenham medo dos cursos técnicos. Eu sei que no princípio é um bocadinho desafiador, mas eu e várias outras mulheres somos a prova de que é possível, com esforço, dedicação, competência e, acima de tudo, conhecimento. Então eu desejo muita força e muita coragem nessa jornada. Obrigada.